Então, é lá. Vou falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo aí, para vocês entenderem o que podem afetar os nossos investimentos também. Né? Vamos lá. Saiu agora no final da tarde, não sei se vocês estão vendo aí minha tela ali. Saiu a MRV, aprovou aí 100 milhões aí em dividendos, tá? Extraordinário, vai pagar 20 centavos por ação, tá? Sul América aí aprovou a 8ª emissão de debêntures, 700 milhões aí de debêntures. BR Propriedade conclui aí a compra das torres corporativas. Olha aí, PSDB frustra Simone Tebet, né, e libera a bancada da disputa pelo Senado. Isso aí é uma briga interna que a gente está tendo aqui no Brasil. Lembra que o Maia está saindo, né? Então, o Maia saindo, o pessoal está brigando pelos cargos. O presidente do Banco Central, do Banco do Brasil, saiu hoje, né? E é o André Brandão, né? Que também é da cúpula aí do recomendação do Paulo Guedes e do Bolsonaro, né? Ele, acho que pediu para sair hoje. Hoje a gente teve um problema lá nos Estados Unidos, tá? Que é isso aqui, ó. 10 republicanos votaram a favor do impeachment do Trump, elevando suspeitas sobre a atuação do partido do presidente na votação. Então a gente tem aí, desde o início da semana, desde quando começou aqueles problemas lá no Capitólio, né? Nós estamos com um problema aí com o Trump. O Trump está correndo o risco de ser impeachmentado antes do final. Né? Isso aí é a manchete do Bloomberg, site que eu estou postando para vocês. Tá? O problema do Trump ser impeachmentado agora é que ele perde todos os direitos, né? como ex-presidente americano. Né? Então, é mais ou menos isso que o pessoal está querendo fazer. Né? Estão querendo tirar ele da jogada de qualquer forma. Então, isso aí é uma coisa que vai prejudicar muito o cenário. A gente já começou a sentir isso hoje, né? Se a gente for olhar os principais índices mundiais, vou botar aqui todos os índices globais para a gente conversar. Todos estão esperando aí uma situação, né? Então, a gente tem aqui, ó, os países os índices da Oceania fechando positivo, tá? Mas quando a gente vem aqui para nossa... Não, isso aqui é contrato futuro. Deixa eu botar aqui os principais índices. Aqui, ó. Isso aqui é o mais importante. Então, a gente tem aqui, ó, a Ásia aí fechando em queda lá na China. Nós temos aí, como eu falei hoje de manhã, a Coreia aí positivo, o Japão positivo. Mas quando a gente chega aqui na Europa ela caiu feio hoje. E a Europa só conseguiu se levantar no final da tarde, tá? No início da manhã e no início da tarde, esse meu quadro aí que está com esses números em verde aí, a maioria estava vermelho, referente justamente ao processo de impeachment que estavam voltando contra o Donald Trump, tá? A Bovespa ela tentou ressurgir, ela ressurgiu, ela chegou a ficar 2,30 negativa hoje, e ela acabou fechando o pregão com 1,67, tá? Então, amanhã, se não acontecer nada tão assim extraordinário, pode ser que a gente recupere esse valor, né? Lembrando que a bolsa ainda está na gordura, né? Ela subiu muito esses dias e ela só queimou gordura, tá? Então, nada que se preocupe ainda. Nós vamos ter que ficar de olho aí para o dia dia 20, que é quando o Biden vai assumir, para a gente ver se vai haver algum tipo de protesto mais pesado lá nos Estados Unidos, certo? Então, voltamos aqui. Todo mundo consegue ver aí a apresentação aí dos fundos de investimento? Todo mundo conseguindo ver aí? Sim. Beleza. Então, a gente falou assim sobre fundos de investimento, nós falamos sobre as características, falamos sobre o órgão, né, responsável pela fiscalização, falamos sobre os principais agentes lá, o auditor, o administrador, né, falamos sobre os principais documentos. Na aula passada falamos sobre prospecto, regulamento, termo de adesão, desenhamos algumas características e hoje
nós vamos praticamente conversar sobre os fundos de investimento. Tá? Então, hoje a gente vai falar quais são os tipos de fundos que a gente tem para investir. Tá? Lembrando uma situação, existem alguns fundos... Tá? Boa noite, Magno. Existem alguns fundos, tá, de investimentos que eles, nós, meros investidores, né, investidores mortais, não vamos investir neles por causa da, vamos dizer assim, da entrada, né? Então, seriam mais ou menos esses fundos de empresas emergentes, vou já explicar por quê. Fundos de empresas emergentes, tá? E fundos de participações, que não está aqui, tá? O que seria esse fundo de empresa emergente ou fundo de participações? São fundos de investimento onde as empresas utilizam para captar recursos, tá? E são destinados apenas para investidores qualificados. Então, o cara tem que ter no mínimo 1 milhão para aportar nessa turminha, né? Então, esses fundos aqui a gente não vai conversar. São fundos de ações, tá? Hoje a gente vai conversar sobre os principais modelos aqui que a gente tem da renda fixa. Vamos começar a destrinchá-los e vamos terminar conversando sobre a renda variável. Lembrando que hoje a gente vai ver as características dos produtos e depois a gente vai falar sobre os riscos, tá? Então, lá, primeira coisa que a gente vai ter que falar, a gente vai conversar hoje é sobre os fundos de investimento. Professor, Oi? na primeira aula o senhor falou que se desse, o senhor ia mostrar como é que ia ser a abertura da Bolsa Asiática. Tem como ver isso pra gente também? Tem, me avisa quando for 9 horas. 9, tá bom. Tá. Olha lá. Então, quando a gente fala de fundo de investimento aqui, a gente tem a renda fixa, né? Então, aqui na renda fixa, o que a gente precisa tomar cuidado com a renda fixa? Qual é a confusão que os investidores fazem? A principal confusão que os investidores fazem quando a gente fala o termo renda fixa é achar que vai ter um ganho fixo. E isso já vocês têm que tirar da cabeça. A renda fixa, ela é um investimento que ela vai pagar cupons de juros periódicos. E esses cupons de juros periódicos é que vão remunerar os nossos investimentos, tá? Esses juros, eles podem estar atrelados a alguns fatores que a gente já conhece, né? Como a variação dos juros, né? O índice de preços, né? E até mesmo o câmbio, tá? Quando eu falo assim da variação dos juros, eu estou falando da Selic, né? Estou falando da Selic, a taxa Selic, né? Toda vez que o Banco Central se reúne lá com o Copom, vai ter até uma reunião do Copom em breve, eles vão definir a taxa média do mercado. Hoje, quanto é que está a taxa Selic hoje? Alguém tem ideia? Eu mostrei no nosso último encontro. A taxa Selic hoje, a nossa taxa Selic, tá? Ela tá em 2% ao ano, tá? 2% ao ano. Então, quando eu falo da taxa Selic, 2% ao ano, eu estou dizendo para vocês que a média de todas as outras taxas vão ter que se balizar a ela, tá? Então, se o Banco Central reduz a taxa Selic, todas as outras taxas vão reduzir. Se o Banco Central aumenta a taxa de juros, todas as outras taxas vão aumentar. Só que a gente tem um detalhe. Quanto é que está o CDI hoje, ao ano? Nos últimos 12 meses? O CDI dos últimos 12 meses chegou a bater 6%, tá, senhores? Ele está rendendo mais ou menos 0,30 alguma coisa por mês, tá? Qual é a significativa da taxa Selic baixa? Né? A gente tem que tomar cuidado com algum investimento, que a gente conversou até na aula passada, que foi a poupança, né? Quando a poupança, a taxa Selic ela está abaixo de 8,5%, a poupança passa a remunerar 70% da Selic, né? E no caso da Selic, né, nós tivemos aí essa redução e a poupança hoje está pagando quase nada, né? A gente tem um investimento que você passar o ano todo para ganhar 1,4, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com a variação dos juros, que ela pode interferir nos nossos investimentos de renda fixa. Índices de preço. O que seriam índices de preço? Índices de preço são os nossos indicadores de inflação. Então, existe, tá, no mercado fundos de investimento que eles vão remunerar IPCA, tá? IPCA, que é o nosso índice, né, o índice de preço ao consumidor amplo, tá? Esse nosso IPCA, nosso índice de preço ao consumidor amplo,
ele é calculado pelo IBGE, tá? Deixa eu ver aqui. Ele é calculado pelo IBGE e esse índice é a inflação oficial do país. Então, toda vez que eu tenho uma alta nos preços da inflação, como a gente teve agora no mês de dezembro e novembro, referente principalmente a gêneros alimentícios, esse indicador vai subir. Só que quando eu falo de fundos de investimento, os fundos de investimentos que vão trabalhar com IPCA, eles vão ter um outro índice, que a gente chama de IMAB. Tá? Os fundos de investimento em IMAB, a gente conhece como Índice a Mercado IMA Série B. Né? Esses fundos de investimentos eles vão estar avaliando, tá? Vencimentos de carteiras com títulos públicos federais até 5 anos e mais de 5 anos. Tá? Então, por exemplo, se a inflação hoje ela está subindo, ela está tendo alta, eu tenho que ver como é que estão sendo negociados contratos futuros lá na Bolsa de Valores de juros. Se os contratos futuros de juros DI estiverem sendo negociados para baixo e os contratos futuros na Bolsa de inflação, ou melhor, IMAB, estiverem sendo negociados para cima, os fundos de renda fixa atrelados a IMAB, eles vão ter uma rentabilidade positiva. Se for o inverso, ou seja, se eu tenho os contratos de juros DI para vencimento de 5, 10, 15, 20 anos subindo, tá? Subindo, e eu tenho esses contratos de IMAB, de inflação, caindo, eu vou ter uma queda na minha rentabilidade do meu fundo de investimento, tá? Principalmente esse renda fixa atrelado à inflação. Tranquilo? Então, esse aqui é o nosso principal risco que a gente vai ter que trabalhar em relação a eles, tá? O fundo de investimento que eu vou falar hoje, o primeiro, é o fundo de investimento de curto prazo. Esse fundo aqui, dificilmente você vai ver em corretora, tá? Então, esse cara aqui, ele é um fundo exclusivo, vamos dizer assim, exclusivo não vou usar esse termo, ele é um fundo muito utilizado por bancos, tá? Os bancos é que vão trabalhar com esse tipo de fundo. Então, quando eu falo no fundo de investimento de curto prazo, eu estou falando num fundo extremamente conservador, tá? Então, se o investidor ele tem lá medo de volatilidade, receio de volatilidade, ele pode vir investir no fundo de curto prazo, tá? Qual é a característica que é complicada do fundo de curto prazo? É que ele é um fundo de investimento que os preços, ou melhor, os ativos que estão na minha carteira, eles só vão oscilar ali até 375 dias, em média, e os ativos têm que ter, no mínimo, vencimentos até 60 dias, tá? Então, eles vão comprar, basicamente, ativos que vão seguir ou a taxa Selic ou CDI. Então, é um fundo que vai comprar título público e título privado, como CDB, LCI de grandes bancos, tá? Só que esse fundo, ele tem duração, tá, de aproximadamente 1 ano. Tá? Então, ele vai ter uma duração de aproximadamente 1 ano. O que isso significa para a gente? Significa que quando eu falo de tributação, esse fundo ele vai ter a seguinte tributação: 22,5% a 20% de quê? Imposto de renda. Então, se você passou o ano inteiro aplicando nesse fundo de investimento, tá, você vai pagar 20% de imposto de renda. A gente vai ver lá na frente que não é só o imposto de renda que a gente paga, a gente tem um outro imposto sobre a renda fixa, né? A renda fixa ela acaba pagando 2 tipos de imposto de renda para fundos de investimento, tá? Apesar de ser um fundo conservador, não se engane. Lembra que eu falei para vocês nas aulas anteriores, o que dá a rentabilidade do investimento é o risco. Então, esse fundo ele tem um pouquinho de risco. Ele pode investir até 5% do patrimônio dele em derivativos, tá? Ou seja, fazendo alavancagens, fazendo operações de hedge, tá? Então, ele utiliza os derivativos para fazer hedge. Por mais que seja para proteção, ainda é um risco de 5%. Então, esse aí é o cuidado que a gente vai ter com esse fundo. Então, quando a gente fala aqui desse fundo, a atenção que eu vou chamar para vocês é o seguinte, tá? Imposto de renda. Né? Você vai ter lá o IR. Perdi meu mouse. Então, você vai ter lá o imposto de renda. Então, vamos lá. IR.
imposto de renda. Tu vai ter duas alíquotas. Tu vai ter uma alíquota de 22,5%, ainda não aprendi a escrever com esse troço, e vou melhor falar. Vai ter duas alíquotas. A gente vai ter uma alíquota de 22,5% e vão ter uma alíquota para o fundo para esse fundo de investimento de curto prazo de 20%. 22,5% tu pagas se tu ficar aplicado nesse fundo de 1 a 6 meses, ou seja, de 1 dia até 180 dias. Se você tiver uma aplicação de 1 a 180 dias e resolver sacar esse fundo, você vai pagar imposto de renda de 22,5% sobre a rentabilidade. Tá? Depois eu vou mostrar umas simulações do Excel. Se você passar dos 180 dias, a segunda alíquota de imposto de renda, tu vai pagar de 181 a 360 dias. Então, se você ficar, você vai pagar nessa faixa de 20%, tá? Lembrando que esse fundo, ele teoricamente, ele só dura um ano, tá? É um fundo extremamente de curto prazo. Qual é o risco que eu tenho? Eu não posso ficar nesse investimento abaixo de 30 dias. Ou seja, eu tenho que sempre aplicar num fundo de investimento de renda fixa e tentar sair da operação, caso eu queira, após os 30 dias. Se eu ficar abaixo dos 30 dias, o que vai acontecer? Eu vou pagar IOF. E a alíquota do IOF é um pouco pesada, porque ela já começa cara. Então, o primeiro dia de alíquota de IOF, você já paga 96%. Aí, o segundo dia, você já paga 93%. Essa alíquota de IOF ela é regressiva, ela vai decrescendo até que no 29º dia você paga 3% e no dia 30 você paga 0%. Então, se você é investidor que é acostumado a aplicar em CDB, LCI, é acostumado a aplicar em fundos de renda fixa, né? Nunca cometa o erro de você ficar resgatando dinheiro, tá? Antes de 30 dias. Porque você vai pagar o IOF mais o imposto de renda de 22,5%. Tá? Então, na questão tributária, você perde muita rentabilidade. Lembrando que hoje os juros rende pouco, os juros desses investimentos. Tá? Tranquilo? Alguma dúvida aí de fundo de curto prazo? Lembrando que é um produto apenas muito comum nos bancos. Tá? Mais comum nos bancos. Tá? Bem conservador. O segundo fundo que a gente vai ver hoje, a gente já tem ele no nosso dia a dia aqui de corretora. Tá? Ele também é um fundo conservador, é um fundo que eu vou recomendar para investidores que querem gerar patrimônio, né? Investidores que querem produzir um patrimônio. Né? Normalmente, quando os investidores começam a aplicar na Finance e eles não têm nenhum tipo de patrimônio, o que a gente procura oferecer aqui para o investidor? Qual é a primeira ideia que a gente dá? Primeiro, para esse investidor, antes de ele pensar em operar com os mercados mais arriscados, ele procurar ter um patrimônio, né? Montar um patrimôniozinho pequeno para ele poder depois operar no mercado alavancado. Porque o que acontece? É muito complicado quando você começa logo fazendo o seu patrimônio de reserva com ações. Por quê? Porque as ações elas podem demorar para chegar no preço-alvo. Elas podem demorar para chegar naquele determinado valor. Então, se você for um investidor que precisa de um recurso urgente, resgatar esse recurso de forma rápida, então o conselho que eu dou normalmente é que você aplique um fundo mais conservador. Tá? Se você já tem um patrimônio de reserva, já tem um caixa, né? E deseja operar com ações, aí tranquilo, porque as ações elas podem demorar e você pode utilizar o recurso da renda fixa para operar. Tá? Tranquilos? Deixa eu ver aqui, acho que alguém ia fazer uma pergunta aí, não é não? Tem uma voz aí? Não. Tranquilo, então vamos lá. Quando eu falo aqui desse fundo referenciado DI, né, esse FIF aqui, né, o mais comum é a gente ter um fundo referenciado DI, aquele que segue o CDI. Então, eu vou ter um fundo de investimento que ele vai aplicar no mínimo 95% no seu fator de remuneração. É bom? É conservador? Beleza. Mas qual é o principal risco desse fundo DI? Como ele vai estar alavancado com o seu benchmark, se o benchmark ele começar a render menos, eu também vou ter problema, tá? Olha só, não sei se os senhores lembram, mas em 2016 o CDI ele pagava 1% ao mês, tá?
1% ao mês era dinheiro, né? Então, se eu, por exemplo, vou tentar aqui puxar um fundo para a gente analisar, para eu mostrar para vocês aqui. Vou botar aqui. A gente vai visitar aquele site do Verius. Todos conseguem, estão vendo aí a minha página do Google aí? Sim, consigo. Beleza. Eu vou aqui entrar no site. Na realidade, eu não consigo nunca achar aqui. Comparação de fundos, tá? Eu vou aqui no Verius, né? Eu vou pegar um fundo referenciado DI só para a gente fazer uma análise. Isso aqui é uma análise que eu estava fazendo com uma cliente. Deixa eu fechar aqui. Mas vamos lá. Vamos pegar qualquer um referenciado. Referenciado. Aqui, fundo referenciado. Deixa eu ver aqui. Fundo de investimento. Referenciado. Referenciado. Vou pegar esse aqui, Crédito Plus. Deixa eu estender aí aqui. DI. Beleza. Vamos lá. Se eu fosse pegar esse fundo, deixa eu ver aqui, eu falei para vocês 2000 e... Ah, tá, eu já tenho 2005 aqui. Beleza. Olha lá. Vamos pegar esse aqui, esse primeiro. 2005, não, esse fundo já nem existe mais. Deixa eu pegar o Santander, deixa eu ver. É Bradesco, DI Special. Beleza. Então, olha lá, vamos pegar esse fundo aqui, ó. Olha lá. Em 2016, olha quanto é que estava dando o CDI aqui, ó. 1,3, 0,98, 1,08. Tá? Você ganhar 1% ao mês é muita coisa, tá? Mas olha só, depois de 2016, na realidade em dezembro de 2016, o Banco Central começou a fazer o que ele está fazendo, o que ele fez anos passados, né? Ele começou a reduzir a taxa de juros, né? Então a gente começa a ver aqui que em 2017 ainda dá 1%, mas depois vai caindo, 0,85, 0,90, 0,78, 0,65, até chegar hoje, né? Em 2020 esse fundo fechou o mês de dezembro com 0,19, né? Então, tu imagina tu passar um mês todinho para ganhar 0,19. Qual é o entendimento que a gente tira daqui? Aquele entendimento que eu falei para vocês na aula passada, a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E mesmo que o fundo de investimento seja conservador, ele tem um risco. Esse aqui é o risco de mercado, que foi o risco do agente econômico mexer com a taxa de juros, tá? Tem gente que diz assim, eu vou investir na poupança porque não tem risco. Poupança tem risco? Tem. Um dos riscos principais da poupança é o risco da taxa de juros, que quando o Banco Central mexe na questão de controle da economia, ela também vai cair. Vocês sabem por que o Banco Central altera a taxa de juros? Não, Paulo. O Banco Central ele altera a taxa de juros para controle da moeda. Então, a principal missão do Banco Central é controle da inflação. Quanto mais moeda eu tenho no mercado circulando, maior vai ser a inflação. Maior vai ser o impacto da redução do poder de compra do consumidor. Então, o Banco Central, para tentar corrigir isso, ele começa a retirar recursos do mercado. Uma da formas dele tirar recursos é vender título público e obrigar os bancos a comprar esse título público. A outra forma é aumentando a taxa. No caso lá, as notas novas influenciam alguma coisa? Não. Não. Nota nova vai gerar custo. Gera custo para a União, porque quanto mais dinheiro novo a gente joga no mercado, mais custo a gente aumenta lá na Casa da Moeda. O que influenciaria, na tua pergunta, Ariel, era o seguinte: a criação de novas notas. Por exemplo, a gente criou a nota de R$200, aí de repente aparece uma nota de R$500, uma nota de R$1.000,
reais, uma nota de R$ 2.000, aí a gente já começa a ter uma inflação tão grande que ela já começa a desvalorizar o nosso dinheiro, né? Esse histórico a gente pode perguntar dos nossos pais, que eu também não vivia nessa época, né? Eu não trabalhava nessa época, mas na década de 80, né? Eu nasci em 84, mas na década de 80 e 90, nós tínhamos o plano cruzado, o plano cruzeiro. Aí você via aquelas notas de 500 mil cruzeiros, que hoje valem 1 centavo, 2 centavos, né? Então, quanto mais eu aumento o valor do papel, aí sim eu posso ter uma inflação de moeda também, tá? Vale a pena dar uma consultada nisso daí também, tá? Então, quando eu falo aqui por exemplo, aqui do fundo referenciado DI, qualquer um deles eles vão render basicamente igual, porque eles vão estar procurando aqui replicar a rentabilidade, né? Então, por exemplo, eu tenho esse aqui do Santander e tinha um que eu tinha mostrado para vocês do Plural, né? Do Banco Plural, que é o banco ao qual a Genial também trabalha, que é o Plural DI. Deixa eu ver aqui se eu acho. Tá aqui. Acho que é esse aqui. Olha lá. Então, isso são fundos de investimento que eles vão estar rendendo, ó. Deixa eu só tirar o ano, botar um ano, tá? CDI, que está muito alto aqui. Quem é que tem aqui? Deixa eu tirar você. Tá aqui. Olha lá. Se eu for botar eles aqui, ó, o que vai acontecer? Nos últimos 12 meses, por exemplo, o CDI rendeu 6,34. Tá? O Bradesco chegou em 6,91 e o Brasil Plural lá deu 4,69. Então, vai me dizer assim, Paulo, o Banco do Brasil Plural não atende o objetivo do fundo que é acompanhar o DI. Não, o objetivo do fundo é replicar. Então, se ele consegue replicar, tem a mesma tendência, ele acompanha. Mas no desempenho de rentabilidade, ele é ruim, porque você olha que o do Bradesco deu mais, tá? Olha lá, você observa que os gráficos são lineares, ele não tem volatilidade. Então, isso aqui é um exemplo do nosso fundo aqui, tá? Deixa eu voltar aqui para a apresentação, para a gente continuar falando. Vamos lá, voltamos, tá? Então, quando a gente fala de fundo de investimento referenciado, essa é a ideia, proteção, tá? Então, esse aqui é um fundo que é um investidor, por exemplo, alavancado, tipo você normalmente não aplicaria, né? Eu não tenho nenhum tipo de investimento referenciado daí. Mas se você é um investidor que está pensando no curto prazo, que necessita ter lá seu capital para pagar a conta, pagar algumas coisas, esse fundo é interessante para dar uma rentabilidade, tá? Ou ele, ou um CDB, tá? Olha lá. Próximo fundo de investimento. Fundo de investimento em renda fixa, tá? Então, aqui a gente já começa a ver um fundo de investimento que ele tem um pouquinho mais de risco, tá? Quando vocês ouvirem falar em um fundo de investimento em renda fixa, eles saibam que ele pode aplicar em fatores de risco como inflação. Então, normalmente, esses fundos têm fortíssima volatilidade. Tem gente que não acredita que a renda fixa pode dar negativa, né? Então, vamos lá. Existe uma situação que a gente pode mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Exemplo. Deixa eu ver aonde que eu botei. Aqui. Olha lá. Vamos pegar aqui um fundo de renda fixa atrelado à inflação. Eu tenho muitos. Um geral. Inflação, esse é um fundo bom. Eu tenho um Sul América Inflation. Inflate. Eu tenho aqui uma B. Deixa eu ver aqui. Icatu. IMAB. O Icatu Inflação. Vou pegar aqui qualquer um. Então, normalmente, o que acontece com os nossos fundos de inflação? Como eu falei para vocês, vai depender dos contratos que eu tenho lá na carteira do fundo de investimento. Observe o seguinte, em um ano, tá? Tem um aqui que deve ser menos, deixa eu dar uma olhada aqui quem é
vendo a rentabilidade menor, só para tirar 2020. Deixa eu ver se Sul-América tá ok. 2020, esse Catu aqui, acho que não deve existir mais, não existe ainda. Então, olha só, vamos lá, vamos voltar. A comparação deles não deveria ser aqui pelo CDI, né? Tinha que ser pela inflação. Então, por exemplo, aqui o CDI desconsidera esse valor aí, que o CDI está dando 6%, mas observa o seguinte, o fundo que nós temos aqui em vermelho, que é o fundo do Sul-América Inflate, ele deu 5,60 com o CDI que está dando 6. Né? O Moon Geral está dando 1,40 e o Icatu está dando menos 2,33. Os três fundos eles operam com o mesmo tipo de produto, inflação. Mas qual é a diferença de um para o outro? A diferença para o outro são os contratos que eles têm. Os contratos podem ter vencimentos diferentes. Então, imagina só, eu estou negociando contratos de inflação para 2030. Só que em 2030 tem contrato de juros DI também sendo negociado na Bolsa. Se o contrato de juros DI para 2030 começa a apresentar uma queda, o contrato de inflação para 2030 ele apresenta uma alta. É assim por diante. Então, o que acontece? No curto prazo, esses fundos eles podem comprar nota do Tesouro Nacional, tá? Série B, que a gente conhece como Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA tem vencimento até 5 anos ou mais de 5 anos. Então, o que acontece? Enquanto não chega no vencimento do Tesouro IPCA, do título público federal, ele fica oscilando, que a gente chama de marcação a mercado. Ou seja, se um investidor que aplica no fundo de renda fixa sair antes do vencimento desse título, ele vai ter que ter as cotas marcadas a mercado e ele pode perder um pouco da rentabilidade. Então, por exemplo, vamos supor, vamos entrar lá no site do Tesouro para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Vou abrir aqui Tesouro Direto. Calculadora. Todo mundo está conseguindo ver aí o site do Tesouro? Sim, tá tudo certo aqui. Beleza. Então, olha só, vou pegar esse Tesouro IPCA aqui, ó, juros semestrais para 2030, tá? Data do investimento, sei lá, vou botar hoje, tá? Volume investido, sei lá, vou botar R$1.000. Conforme a taxa, mas esse aqui tinha um que era melhor. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Já escolhi meu título. Tesouro IPCA 2030. Quanto eu quero investir hoje? Vamos lá, R$1.000. Só vou investir 1.000. Vamos simular aqui. Olha só o que acontece. Se eu resgatar lá no dia 15/8/2030 o Tesouro IPCA, ele vai me dar isso aqui, ó. Ele vai me dar R$1.600,48,73, tá? Se eu deixasse esse dinheiro na LCI, eu ia receber 1.400. Se eu deixasse na poupança, eu ia receber 1.400. Se eu deixasse no fundo DI, eu ia receber 1.500. Se eu fosse com o CDB, 1.530, tá? Detalhe, olha só o que acontece. Se eu ficar até o dia 15/8/2030, o Banco Central ele pode subir a taxa de juros, ele pode descer a taxa de juros, a inflação pode subir, a inflação pode descer, mas eu vou receber quanto? Os R$1.855. Eu vou receber o que o governo acordou comigo. Agora, se eu digo para vocês assim, olha, o título é para 30 anos, o título vence em 2030, nós estamos em 2021, tá? Tem 29 anos para esse cara vencer. Mas eu saio com 10 anos. Eu não vou receber o valor do título acordado pelo Banco Central. O que vai acontecer? O mercado vai calcular quanto o título está valendo em 10 anos. Que a gente chama de marcação a mercado, que é o cálculo do PU do título público. Se normalmente dá o quê? Abaixo do valor do título. Então, é assim que o investidor perde dinheiro quando ele aplica na renda fixa.
Se ele não esperar o vencimento do título, ele perde recurso. O investidor que aplica em fundos de inflação, ele tem que aguardar até o vencimento dos títulos de inflação que o fundo adquiriu no momento em que ele aplicou. Se ele sai antes, ele pode assumir uma perda devido à marcação ao mercado. Tranquilo aí, senhores? Por enquanto, tudo certo. Eu acho que tu falou alguma coisa, Magno, mas não está saindo o som. De boa, tranquilo. Então, esse é o complicado do título público. Ele é muito bom para fazer poupança, mas ele é muito ruim se você sair antes. Quer ver como ele é bom para a questão de poupança? A gente vai ter um curso de título público onde eu vou ensinar esses cálculos matemáticos para vocês, tá? Vamos lá. Já escolhi meu título aqui. Vou pegar aquele de 2030, normal, tá? Vamos supor que alguém aqui quer se aposentar, né? Olha lá, vamos supor que essa pessoa tem condições de guardar R$500 por mês. 500, tá? Vamos investir aqui. Olha lá, se essa pessoa guardar R$500 por mês nesse título aqui do Tesouro IPCA, lá em 2030 ela tem R$74 mil. Já é um dinheiro, tá? Se eu fosse aplicar num fundo referenciado DI, eu poderia ter próximo ou um pouquinho menos, tá? Ele faz até a projeção aqui, dá menos, dá 73.360. Se eu fosse aplicar na poupança, 70 mil. Se eu fosse aplicar na LCI, eu ia receber 71 mil. Se eu fosse aplicar no CDB, 72, né? Detalhe, esse título ele pode ser hipervalorizado. Como? Imagina, quanto é que está o IPCA hoje? Vocês lembram quando eu falei para vocês, o IPCA? Está quase 4,5%, né? 4,5%. Então, olha só, se eu estou negociando um título de inflação, que o IPCA hoje é 4,5%, esse título vai ser negociado a 4,5%. Mas se lá no vencimento dele, ele for, por exemplo, o IPCA lá está 2%, esse meu título ele vale mais do que o IPCA atual. Então, esse título ele pode ser valorizado. Então, a gente chama de ágio, tá? A gente vai ter uma valorização maior dele, tá? Então, esse aqui é o principal cuidado que eu tenho que ter com a renda fixa. Tem muito investidor que aplica na renda fixa atrelada à inflação e se desespera logo quando ele começa a ver rentabilidade negativa. E aí qual é o conselho que eu dou para ele? Longo prazo. O cara entrou num fundo desse, longo prazo. Por exemplo, esse tamanho geral aqui, eu tenho na prateleira aqui. Eu tenho uma investidora que entrou nele, tá? Ela botou um valor, tá? Ela queria se proteger da inflação. Eu recomendei para ela. E ele começou a cair esse fundo, desde quando eu recomendei para ela, né? Quando foi esse ano, eu fui dar uma olhada. Esse fundo ele recuperou e ainda está dando uma rentabilidade significativa para ela, tá? Mas aí o que acontece? Ela esperou por longo prazo. Ela começou em 2019, teve toda essa rentabilidade aqui e foi para 2020 que teve toda essa rentabilidade aqui. Se ela fosse um investidor que ficasse trocando de investimento todo o tempo, ela poderia ter perdido a alta e ainda ter amargurado o investimento, né? Um investimento prejuízo. Então, é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês diversificarem os investimentos de vocês e acreditarem que o investimento é para longo prazo e que no longo prazo ele vai te dar o retorno, você não precisa ficar todo o tempo saindo, comprando e vendendo, tá? Que quanto mais tu faz isso, a tua chance, a tua probabilidade de tu ter maiores perdas, ela é muito maior do que aquele investidor que ele fica mais tempo com o investimento, tá? Então, o investidor, por exemplo, isso vale até para ações. O investidor de day trade, ele perde muito mais dinheiro do que o investidor de swing trade, ou o investidor que trabalha por longo prazo. Porque o investidor de longo prazo, ele olha os fundamentos da empresa. Ele vai olhar lá se a empresa dá funcionário, se a empresa tem produtos, se o setor de consumo da empresa é um setor que tem potencial. Então, o cara vai fazer essa análise fundamentalista. Quando o cara só pensa em comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender, fazendo day trade, ele vende, se arrebenta e vai embora, né? Experiência minha, recente. Eu comprei Tesla a R$73. Eu vendi a 105 com medo dela dar um pullback, cair e ir lá embaixo. Tesla está R$147. Hoje foi para 139. Eu estou triste porque eu perdi essa alta. Se eu tivesse esperado por longo prazo,
eu ainda estava com papel até hoje, entendeu? O investidor ele tem que ter um pouquinho de paciência às vezes. Ainda mais no cenário que a gente está. Tranquilo, todo mundo consegue ver aí a lâmina dos fundos de investimento? Uhum. Beleza. Então, a gente está aqui nesse fundo de renda fixa, tá? Quando eu falo de renda fixa, o fundo de investimento ele pode aplicar até 80% do seu patrimônio líquido, que é o dinheiro congregado de todos os investidores, mais o que o fundo tem em caixa, tá? Em inflação, tá? Em índices de preço. E qual é o risco? O risco é a elevação dos contratos que são negociados na Bolsa de Valores. Então, o investidor que aplica nesses fundos de renda fixa, ele tem que ficar atento em quanto fecha a inflação no dia para ele ter uma ideia de como está a rentabilidade dele, tá? Então, poucos investidores conhecem isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Pouquíssimos. Existe lá no site da Anbima um negócio chamado séries temporais, tá? Então, eu vou lá no site da Anbima e vou atrás de séries temporais. Deixa eu ver se é isso aqui. Análise Anbima, séries temporais, IMA. Aqui. Olha aqui, ó. Quando você entra aqui, ele já te dá um gráfico. Mas o que eu quero é que vocês olhem. Deixa eu ver se tem aqui. Diários. Aqui, ó. Relatórios diários do IMAB. Do IMA, tá? Vamos lá. Olha aqui. Você vai marcar aqui o IMA. Que tipo de IMA tu quer? Normalmente eu pego o IMAB, que ele compreende tudo. O IMAB 5 e o IMAB mais 5, tá? Todas as carteiras. Vamos pegar aqui 12/1. Então, ele está com o relatório do fechamento de ontem. Hoje, ele vai lançar amanhã. Então, olha só. Ele te mostra aqui a carteira teórica que os fundos têm. Então, por exemplo, do dia 12/1, os fundos adquiriram, né, a carteira do IMA, os fundos que estão seguindo o IMAB, eles adquiriram os seguintes títulos, né? NTNB para vencimento nessas datas aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2030, 2035, 2040, 45, 50, 55. Se um investidor entrou hoje no IMAB, ele vai ter que se preocupar em saber se esses títulos de hoje estão subindo. Como é que ele vai saber? Ele tem que acessar todo dia esse relatório para saber como é que está a duração dos títulos. Quando eu olho aqui em cima, olha só, IMAB, variação diária, 0,64. Hoje, o IMAB, só hoje, rendeu 0,64. Tem gente que vai dizer assim, poxa, é muito pouco. Mas não, eu estou falando que em um dia, o IMAB rendeu 0,64. Tá? No mês, ele está negativo. Menos 0,94. Em 12 meses, nos últimos 12 meses, o IMA está dando 5,56. Tá? Nos 24 meses, o IMA está dando 26%. Tá? Tranquilo? A duração da carteira, 1.956 dias úteis. Tá? Então, o cara que entrou vai ter que ficar esse tempo aqui na carteira. Tá? Quantidade de títulos adquiridos. Tá? Então, quando o investidor ele aplica em IMA, esse aqui é o relatório dele. Ele tem que olhar todos os dias para saber como é que está a evolução. Paulo, como é que eu tenho que sair de um fundo de renda fixa se de repente aqui nos 12 meses começa a ficar negativo? Se nos 12 meses começar a ficar negativo e a tua estratégia de curto prazo, tu sai fora. Se a tua estratégia de longo prazo, tu tem que olhar os 24 meses, 24, 36, se esses meses estiverem positivos, você continua, entendeu? Você continua. Então, esse é o cuidado. Às vezes, o investidor ele não tem acesso a esse tipo de relatório, né, por não conhecer, e quando ele entra nesses fundos de renda fixa, ele acaba se distraindo, ele acaba ficando com medo, e aí ele acaba tendo essa dificuldade de compreender o investimento e achar que o investimento é ruim. Não, é um investimento muito bom para investidor que quer se proteger da inflação. Porque se você for analisar, qual é o investimento que na renda fixa está pagando 26% em 2 anos? Nenhum. CDB não paga 26% em 2 anos. Tá? Então, isso aqui fica para vocês, essa aqui, tá?
como nível de conhecimento. Vamos lá, vamos seguir aqui. Opa, o que foi que eu fiz aqui? Bati no botão errado. Pensei que tinha fechado tudo, não fechei. Vamos lá, screen. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Vamos falar do nosso próximo fundo de investimento. Nosso próximo fundo de investimento é um fundo de investimento simples, tá? Todos conseguem me ouvir? Estão todos bem aí? Sim, tudo certo aqui. Beleza. O vídeo também. Beleza. Quando eu falo do fundo de investimento simples, o que é esse fundo? Oi? O meu tá travado numa tela do slide aqui, fundo de investimento. Mas eu estou nesse fundo de investimento simples. É o que está aparecendo para ti, Arnoldo? Agora tá. Tá, deve ser a internet. Olha só, eu estou no fundo de investimento simples, né? Quando a gente fala nesse fundo de investimento simples, ele tem uma característica. Ele é novo, ele começou em 2014, tá? E esse fundo, ele é extremamente conservador, tá? Ele vai aplicar em títulos públicos federais, na sua maioria dos seus papéis, tá? 95% desse fundo é títulos públicos. Esse aqui é um tipo de investimento que também é muito difícil você ver em corretora. Você vai ver mais em bancos, porque o público dos investidores bancários é um público de investidor mais conservador. É um investidor que se protege mais e se contenta com uma taxa menor, tá? Então, assim, já entra naquele dilema do mercado. Qual? Você nunca vai ter um investimento te dando segurança e alta rentabilidade. Isso não existe, tá? Se você quer alta rentabilidade, vai ter que correr alto risco. Então, esse aqui é um fundo extremamente conservador. A ideia dele é aplicar apenas em títulos públicos federais. Qualquer prateleira de banco, você vai ter ele, tá? Tranquilinho. Isso é bem tranquilinho. Tá? Vamos lá. Fundo de dívida externa. Esse aqui já é um pouquinho arriscado. Por quê? Ele já não é mais indicado para investidor conservador, esse tipo de fundo de investimento. Quando eu falo de um fundo de dívida externa, eu estou falando de um fundo de investimento que ele é constituído no Brasil e a ideia dele é comprar ativos, ou melhor, títulos públicos federais de outros países negociados no mercado internacional. Esse fundo de investimento ele compra o que a gente chama de bonds, tá? Os títulos públicos, quando são negociados no mercado internacional, a gente chama de bonds, tá? Então, assim, esse título, olha só o que acontece, uma coisa que vocês não vão acreditar. Aqui no Brasil, nós temos aqui a Selic dando 2%, tá? Nós temos aqui o IPCA dando 4,5%. Se eu for negociar aqui no Brasil, a taxa é essa. Se eu comprar LFT, 2%. Se eu comprar Tesouro IPCA, é 4%. Tá? Mas quando eu vou negociar no mercado internacional, a regra muda. No mercado internacional, todo título público de um determinado país, ele tem que ter o que a gente chama de prêmio de risco. Tá? Então, por exemplo, se o país com prêmio de risco considerado zero na economia é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele é considerado o país zero risco, ou seja, o país que dificilmente daria um calote na sua dívida pública federal. Já o Brasil ele tem um risco, porque ele é um país em desenvolvimento. Tá? Então, deixa eu mostrar uma situação para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Tá? Ó, esse aqui é o cenário do mundo. Aqui são os melhores e os piores pagadores do mundo. Tá? Então, se vocês olharem aí, essa turminha que está em A1 aí, são os países que têm a maior credibilidade no mercado, são os maiores pagadores de títulos, são os países que, quando colocam um título, todo mundo quer comprar por causa da segurança. Mas lembra, se eu coloco no mercado por causa da segurança, os juros vai ser maior ou menor? Menor. Tá? Lembra que tudo aquilo que eu invisto no mercado que tem segurança, os juros é menor. Vocês sabiam que para o cara guardar dinheiro no Japão, vamos supor, assim, na poupança japonesa, ela rende menos 2 por ano? Por que esse cara guarda dinheiro lá na poupança japonesa? Que ele está interessado em quê? Alavancar ou proteger patrimônio?
proteger patrimônio, tá? Então, a gente tem aqui os países, principais países, né, bons pagadores, tá? Esse aqui é um quadro de 2015, tá? É antigo, é difícil achar a atualização deles, mas praticamente não mudou nada. Então, a gente tem aqui Estados Unidos, como sempre, o melhor pagador, ele é A1, tá? Eu tenho ali, deixa eu ver alguém aqui fazendo pergunta. Chat. Não seria melhor deixar o dinheiro na conta corrente, na CP negativa? Não, Breno, o pessoal entende de outra forma lá fora. O pessoal entende que é melhor ficar pagando taxa do que ter o dinheiro parado. Eles estão preocupados em não deixar o dinheiro em casa, guardado debaixo do colchão. É por isso que eles colocam aí. E quando eu falo assim que está rendendo negativo a taxa de juros lá, porque eles estão em recessão, é para todos os investimentos, poupança, CDB, LCI, LCA, para esses investimentos totais, tá? Ou seja, lá fora, a cultura do pessoal é mais investir em ações do que aqui no Brasil, tá? Olha lá, então olha só, péssimos pagadores que a gente tem aqui, de alto risco, alguns países africanos, alguns países ali do Oriente Médio, né? Rússia aí é um C, né? Quando você olha para o Brasil ele está ali amarelo, né? O Brasil ele tem um risco aceitável, tá? Ele é um país aceitável, a China aceitável, a Índia aceitável, que a gente é considerado, né, os BRICS, né? Os países em desenvolvimento, né? Os países em desenvolvimento, tá? Então, o que é esse prêmio de risco, né? Vou já mostrar para vocês aqui. Deixa eu só encontrar aqui a lâmina. Deixa eu ver se eu coloquei para cá também. Esse cambial. Aqui, ó. O prêmio de risco é justamente isso aqui, ó. O risco país. Quando eu falo aqui, ó, o risco país é um indicador que a gente chama de EMB, tá? A gente chama de Emergency Market Bound Index Plus, tá? Ou seja, eu estou mostrando o índice dos países emergentes, tá? Então, aqui, olha só o que acontece. Quem calculou e criou esse índice está aqui na lâmina, eu botei para vocês. Foi o banco JP Morgan, tá? Vocês, aqui na prateleira da Genial, como de qualquer corretora, também tem produto do JP Morgan, um dos principais bancos de investimento do mundo, tá? Olha lá, em 1992 ele foi criado esse indicador, tá? Com o objetivo de orientar os clientes que fossem comprar papéis em países de alto risco, tá? E olha só o que acontece. Ele leva em consideração o déficit do país, ele leva em consideração a arrecadação e algumas políticas. Vocês notaram que em dezembro e novembro não se falava outra coisa no jornal que não fosse Covid e não fosse a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil. Por que a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Brasil? Se o país ele não discute a questão da sua política fiscal, ele não discute quanto que ele vai gastar para o ano seguinte, aí, meu amigo, o prêmio de risco do título dele aumenta. Ou seja, para ele atrair um investidor para comprar um título, para ele pegar financiamento para poder investir no país, ele vai ter que dar uma taxa muito maior, tá? Então, olha só o que acontece. Como é que é calculado esse risco país? Ele é calculado dessa forma. Risco zero, Estados Unidos, 0,01, tá? Olha aqui no meu exemplo. Vamos supor que o risco do Brasil é 200 pontos. 200 pontos. Um país que tem um risco de 200 pontos, ele tem que acrescentar 2% a mais no preço dos seus títulos para poder negociar no mercado internacional. Então, um exemplo. Se aqui dentro a LFT, a letra financeira do Tesouro, está sendo negociada por 2%, lá fora no mercado internacional ela tem que ir com preço de 4%. Se aqui dentro o Tesouro IPCA é 4,5%, lá fora ele vai por 6,5%. O que é esses 2%? É o prêmio de risco, é um prêmio que o Brasil paga para o investidor quando ele está investindo aqui no Brasil. Tá? Então, quanto mais o Brasil bagunça essa parte fiscal, mais caro fica esse prêmio. Quanto menos o Brasil arrecada, mais caro fica esse prêmio. Então, é por isso que há uma preocupação, tá, no mercado internacional para que os investidores estarem observando os países em respeito às suas diretrizes orçamentárias. Tá?
Isso também aumenta quando o país dá calote. Por exemplo, aqui do lado a gente tem o nosso vizinho, a Argentina. Teve um ano, acho que foi 2 anos atrás, um ano atrás, o título da Argentina estava rendendo 70% ao ano, porque o risco do calote deles era maior e o risco deles de problemas políticos e fiscais também. Então, o prêmio de risco deles acabou sendo maior. Então, se de repente a gente constitui um fundo de dívida externa e esse fundo compra papéis de títulos da Argentina, o cara tem que estar torcendo para a Argentina pagar. Se a Argentina pagar esses títulos, legal, ele ganhou 70% ao ano. Se a Argentina não pagar, o que vai acontecer? Esse investidor internacional, ele vai ter um calote, que a gente chama de risco soberano, que é o risco do país não honrar os seus títulos públicos. Então, o principal risco desse fundo de investimento aqui de dívida externa é o calote que ele pode receber de algum país que não pague os seus títulos, tá? Então, eu tenho esse risco aí, tá? O risco do país não pagar o título e o risco do investidor ficar no prejuízo, tá? Detalhe, lembra que eu falei para vocês, fundos em lugar nenhum do planeta Terra vai ter garantias, tá? Garantia você só vai encontrar na renda fixa tradicional, poupança, CDB, LCI, LCA e letra de câmbio, tá? Só nisso, que é aquele fundo garantidor de crédito de até 250 mil, tá? Qual é, então, a vantagem de investir nesse troço que eu falei para vocês do risco? É os juros, tá? Se eu estou querendo alavancar minha carteira, se eu quero, né, ter uma possibilidade de ter um ganho maior, eu posso pegar uma parte do meu capital, aplicar nesse investimento, que é para longo prazo, e ele vai comprar ativos no mercado internacional que podem dar um up na minha carteira, tá? Detalhe, esse fundo de investimento aqui de dívida externa, ele não compra só título público federal. Existe uma vertente dele que é destinada apenas para investidores qualificados, que permite que ele compre até 40% de títulos privados. Então, ele vai poder negociar debêntures de empresas no mercado internacional, notas promissórias, que a gente chama de commercial paper, e ainda pode negociar os certificados de depósito, tá? Então, que são emitidos pelos bancos no mercado internacional, tá? Então, tem essa possibilidade. Mas nem tudo é ruim, tá? Existe uma vertente desse fundo aqui que permite o investidor comum também aplicar até 20% no mercado internacional em títulos privados. Lembra, a rentabilidade é maior. Qual é o risco? Crédito, tá? O crédito. Investidor que não corre risco, eu costumo dizer que ele não é investidor. O investidor que não gosta de correr risco, ele não tem espírito empreendedor, então é melhor ele fazer, sabe o que com o dinheiro dele? Deixar na poupança. Essa é a recomendação que normalmente eu dou para os investidores quando vêm me procurar. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que vêm aqui comigo, tá? Que ouve a lenda do youtuber, né? Ouviu alguém lá no YouTube dizendo para ele que se ele colocasse R$100, R$200 todo mês, R$1.000 todo mês, em não sei quantos anos ele teria 1 milhão sem ter risco nenhum. E como eu falei para vocês, não existe investimento sem risco, tá? A maior parte dos meus investidores que vem falando isso vem com a ideia de criptomoedas na cabeça. Essa semana, a criptomoeda deu um golpe que foi cruel nos investidores. Qual? Em um único dia, a criptomoeda caiu mais de 20%. Tá? Nós tivemos uma alta e forte desvalorização do Bitcoin. Tá? Bitcoin. Então, nem tudo na vida vai só subir, nem tudo na vida só cai. O mercado ali é volátil. Tá? Então, você prefiram que as coisas sejam voláteis do que ser só subida e só descida. Tá? Beleza, então essa aqui é o nosso fundo de dívida externa. A ideia dele é o cara começar a aderir investimentos internacionais. Tá? Lembrando, não é para investidor conservador, ele é para investidor moderado e investidor agressivo. Tá? Próximo fundo que a gente tem, multimercado. Tá? Normalmente, quando a gente fala de fundo de multimercado, as pessoas já têm medo dele porque acham que ele é 100% agressivo. Não. Existem fundos de multimercado que são conservadores, moderados, agressivos e alavancados. Tá? Então, quando a gente fala de multimercado, ele pode ter várias classes.
ele pode ter várias denominações. O multimercado ele aplica em vários produtos. Então, o multimercado ele pode comprar ações, ele pode comprar derivativos, ele pode comprar renda fixa, ele pode aplicar no exterior. Então, o multimercado ele é um fundo mais completo. Então, ele não tem como eu dizer para ti qual é o risco definido. Por exemplo, eu falei do dívida externa, eu tenho um risco lá definido. Qual? O crédito, né? O principal risco é um país não me pagar. Quando eu falei da renda fixa, né, o principal risco era a variação da taxa de juros e a variação da inflação. Quando eu falei lá da renda do fundo referenciado DI, o risco era a variação dos juros também. Mas quando eu falo do multimercado, não tem como eu definir um fator de risco específico para ele, porque ele pode ter todos. Então, o multimercado ele pode ter risco de mercado relacionado aos ativos que têm movimentação com ações, com dólar, com câmbio, com commodities. Né? Commodities, a gente tem alguns commodities que têm um forte risco de mercado, que pode ser atrelado com mudanças climáticas, geográficas e etc. A gente tem um risco hoje de mercado muito forte que se chama pandemia. Né? A pandemia ela parou com um monte de operações do mundo inteiro, né? E algumas empresas estão fechando e muitas empresas ainda não conseguiram nem entregar a quantidade de produtos que o mercado está pedindo. Tá? Então, olha só, se você for comprar um carro hoje, você vai ter que esperar alguns meses para receber o seu carro, porque as empresas não têm aço para ficar produzindo carro, porque a empresa que produz aço lá na China, ela estava parada. Por que está tendo problema? Por que está demorando tanto a vacina? Né? As pessoas ficam culpando os governos, né? Mas, na realidade, as vacinas demoraram tanto porque só existem dois grandes produtores de insumos hospitalares no mundo. Quem? China e Índia. E os dois países estavam fechados em lockdown. E parte dos insumos das vacinas também são produzidas por eles. Então, um risco de mercado evidente. Tá? Por que o preço da carne está tão alto? Né? Parte dos produtores tiveram que fechar também por causa do lockdown. Não tiveram como circular sua mercadoria no país. Né? Muitas pessoas foram desempregadas, então muita mercadoria também estragou. Detalhe, senhores, logo, logo nós vamos ter uma nova greve dos caminhoneiros aqui no Brasil e isso deve despencar a bolsa. Tá? Nós vamos ter aqui uma nova greve dos caminhoneiros e vamos ter também uma paralisação deles, tá? Um pouco mais demorada do que a do ano passado, em resposta ao governador de São Paulo, que está querendo fechar, né, a entrada dos caminhoneiros na cidade. Né? Então, teve até o pessoal que era fazendeiro querendo fazer tratoraço e depois parar. Então, o Brasil está assim, se fechar as portas, quebra, né, as empresas pequenas, principalmente, que são as maiores geradoras de emprego. Se abrir as portas, aumenta os casos de Covid. Tá? Então, a gente está entre a espada e a agulha. Tá? Então, a gente vai ter que se recriar nesse cenário. E esse é um cenário de risco de mercado. O que é um risco de mercado, senhores? Para quem não entende o risco de mercado. Alguém tem alguma ideia aí do que seria um risco de mercado? O risco de mercado seria você comprar, vender com o preço que está no mercado atualmente, que ele é volátil, né, para cima e para baixo. Não. O risco de mercado é isso aí que eu botei na lâmina para vocês. Então, todo mundo está conseguindo visualizar esse aí? Risco de mercado? Todo mundo está vendo? Sim. Olha lá, o risco de mercado é esse aqui, é o risco do país, ou seja, é o risco do país não honrar os seus pagamentos, e aí isso também se torna um risco de mercado, ou seja, o risco de mercado ele pode ser derivado do crédito. O país não paga e tem bloqueio comercial, tem bloqueio internacional. O país não paga e não consegue pegar dinheiro emprestado ou fazer operações internacionais, né? Também pode ser um risco governamental, mudança política, né? Ou de repente, sei lá, extrema direita, extrema esquerda, centrão, alguém pode não estar fazendo uma política que agrade investidores, empresas e terceiros e também gerar um risco. Tá? Imagina, qual é o maior produto que o brasileiro produz? Carne, soja. Commodities. Boa, Carlos. Isso. O maior produto que nós produzimos são commodities. Então, a gente tem aí as commodities agrícolas, né, que são soja, milho, arroz, algodão, né, feijão.
E temos as commodities de proteína, que é porco, novilho e boi, tá? Detalhe, o Brasil, qual desses, vamos ver se vocês estão acompanhando os dados econômicos, qual das commodities brasileiras o Brasil teve que fazer uma parceria para trazer para cá porque está faltando? Porque aconteceu um problema, acho que foi de chuvas, né? Fortes chuvas, foi seca, alguma coisa, estragou essa commodity. O arroz. O governo federal teve que pedir, ou seja, importar arroz, né, dos países asiáticos para trazer para o povo ter arroz para comer aqui. Né? Foi uma contingência, um risco de mercado. Né? Outro risco de mercado, crises. Né? Quando eu falo de crise, eu posso lembrar de uma, 2008, bolha imobiliária americana. Isso aí foi um risco de imagem, ou um risco de uma crise, né? Foi um risco de mercado. Crise, eu posso ter uma crise pós-Covid depois, né? Muita gente desempregada, os países endividados, né? Então a gente pode ter uma crise pós-Covid ou não, dependendo da forma que os governos forem gerenciar os recursos, pode ser que a gente nem sinta isso, tá? O que seria um risco de imagem? O risco de imagem é uma empresa que ficou mal falada, um país que ficou mal visto, né? Um risco de imagem para um país é quando a questão jurídica dele é frágil, né? Então, não há vamos dizer assim, os tribunais eles não funcionam das formas que deveriam funcionar, ou então a parte econômica não funciona como deveria funcionar, ou então a política, né? Os políticos eles não se preocupam com políticas eficazes para o país. Isso aí pode gerar um risco de imagem e fazer com que as pessoas corram daqui e não chegue dinheiro, tá? Isso aí pode acontecer. Nós tivemos aí um susto no mercado, né, que depois teve que ser corrigido, porque o nosso representante maior falou que o Brasil estava quebrado, né? Lembrando que a gente é a 7ª economia do mundo, tá? Então, você falar isso sendo o principal representante do país, você pode dar um susto nos investidores, ficar arredios, né, para não investir no Brasil. Mas, pelo contrário, graças a Deus, ele corrigiu a sua palavra e aí depois a gente viu o boom da Bolsa de Valores. Né? A Bolsa de Valores bateu 125.525 pontos. Né? Foi um novo recorde histórico. Então, isso tudo é risco de mercado. E o pior, o risco de mercado o investidor não controla. O investidor ele não controla nenhum desses riscos, então o investidor ele tem que estar diversificado para poder ter uma carteira amenizada. Você não tem como controlar uma crise, uma geada, um terremoto, uma guerra civil, você não tem como controlar um calote do governo, você não tem como controlar o aumento do dólar, redução do dólar, aumento da taxa, redução da taxa de juros. Então isso aí é tudo dependendo do mercado. Quando a gente diz do mercado, são as variantes, essas que eu coloquei para vocês. Deixa eu ver, vamos voltar lá para o nosso fundo de multimercado. Então, quando a gente fala aqui do fundo de multimercado, é isso. Ele pode aplicar em vários mercados e ter qualquer tipo de risco, mercado, crédito e liquidez. Mas ele também apresenta mais rentabilidade, né? Se ele for um fundo alavancado, a ideia dele é apresentar mais rentabilidade. Mas cuidado, senhores, sinônimo de rentabilidade alta não quer dizer que seja todo tempo positivo. Eu posso ter uma rentabilidade alta negativa também, tá? Lembra que eu posso oscilar para os dois lados, positivo e negativo. O multimercado permite investir até 20% no mercado internacional, isso é bom, né? Então, por exemplo, aquele investidor que tem vontade de trabalhar com diversificação e às vezes ele não tem um grande capital e ele anseia por isso, ele pode aplicar o recurso no multimercado, tá? Existem multimercados que eles trabalham muito bem essa parte de diversificação de carteira, que às vezes é muito melhor do que o próprio investidor operando o recurso. Tá? Existe essa possibilidade também. Tá? Outro fundo de investimento, tá? O fundo de investimento cambial. Né? Esse fundo aqui, ele teve muita alavancagem desse fundo nesse ano e no ano que se passou. Vou até abrir uma coisinha para mostrar para os senhores. Vamos nós aqui olhar de novo velhos. Cadê?
Todo mundo está conseguindo ver aí a página do Verius, comparador de fundos? Ok. Beleza. Então, senhores, eu estou colocando aqui para vocês 3 fundos, tá? Deixa eu tirar só o Ibovespa daqui. Deixa eu ver aqui se Oca não tem nada. Oca não tem nada. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui já morreu. E esse aqui. Tá, tem um Votorantim. Tim Cambial. Votorantim Cambial. Deixa eu ver, Cambial. Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui, isso que eu queria. Tem um do Western, a 7, deixa eu ver, no Cambial também. Acho que é isso mesmo. Western, 7 dólar FI Cambial. Fecham, câmbio, short, West, inflações, né? Ainda não achei não, depois eu vou ver. Deixa eu ver aqui, JP Morgan. JP Morgan. Cambial. Dólar. Também. Então, olha só. Olha aqui, ó. Vou botar para um ano. Olha só o que aconteceu. Dólar é proteção para quem opera na bolsa. Então, se você tem fundos de ações, se você tem esse mesmo aí, o Western Asset Hedge Dollar Fundo de Investimento Cambial, só que não está aparecendo aqui no Invest, não. Eu acho que não está atualizado. Eu tenho esse fundo aqui. Eu sei que tem na Genial, o Western Asset. É isso mesmo, Hedge. Ó, mas não aparece, não tem mais inscrição. Mas eu vou ver, mas tem na Genial. Ele também tem outras corretoras também. Mas o que eu quero que vocês vejam? Que dólar é proteção para quem investe na Bolsa de Valores. Então, olha só o que eu tenho aqui. Se você tivesse aplicado no dólar nos últimos 12 meses, nesse fundo do Votorantim, BV Dólar, você tinha ganhado 30%. Investimento mínimo dele, R$1.000. Se você tivesse aplicado... Ah, não, tá aí o Western. Western Asset Hedge Dollar, tá aí o verdinho. 29% ao ano. Tá? 29%. E tem o outro que era o Ocan. O Ocan. Foi o Ocan que eu não encontrei. O Ocan também está dando em volta de 20%. Então, olha só. A Bovespa, no ano
nos últimos 12 meses, ela está 3%, ou seja, a Bovespa, ela caiu tudo isso, tá? Tudo isso no ano passado. Observa lá a queda. Aconteceu quando? Em março. Vem aqui, ó. Em março, a Bovespa ela caiu 45%, ou seja, ela deu uma rentabilidade de menos 45%. Mas no mesmo mês, o dólar ele deu 26%, tá? Então, em um mês, o dólar subiu 26%. Então, isso é uma característica interessante. Olha só uma coisa, existe um fundo de ação que eu gosto muito dele, que é Parto. Ele acompanha bem a bolsa. Olha só uma coisinha aqui, ó. Vamos lá abrir os fundos aqui. O Guepardo, no mês de... Aqui, ó. Mês de fevereiro e mês de março, ele deu menos 6% e menos 34%. Tá? A rentabilidade bem ruim. Agora, em virtude da pandemia. Agora, olha lá. Se eu pegar, por exemplo, o Western, que é dólar, mês de março. Vamos lá. Olha lá. Mês de março e fevereiro. O Western, que é de dólar, só no mês de março ele rendeu 14%. Tá? Então, assim, não é sempre. Existe uma correlação negativa. Né? O que é uma correlação negativa? É quando eu analiso duas variáveis, tá? É um índice de estatística. Quando eu analiso duas variáveis, elas vão ter correlações diferenciadas. Então, uma sobe, né? Uma rentabilidade tende a dar positiva e a outra rentabilidade tende a dar negativa. Então, a correlação entre o Ibovespa e o dólar ela é sempre negativa. Ou seja, você vai ter uma probabilidade aí de 60%, 70% de toda vez que o Ibovespa subir, o dólar cair, e toda vez que o dólar subir, o Ibovespa cair. Tá? Pode acontecer de ter dias em que os dois subam juntos e os dois caiam juntos. Tá? Isso é possível também. Mas, na regra, a maior probabilidade, 70%, é que quando um sobe, o outro tem que cair. Tá? Então, isso aqui eu mostrei para vocês no gráfico. Então, se a pessoa quiser se proteger dessa volatilidade utilizando fundos de investimento, ela utilizaria dessa forma. Tá? Em um curso futuro, eu vou ensinar vocês a se protegerem com os contratos de dólar, tá? Na bolsa. Tá? Os contratos de dólar. Tá? Então, aqui, o fundo cambial ele é muito bom para esse tipo de operação. E os investimentos eles são baixos. A partir de R$1.000, como eu falei para vocês, vocês conseguem aplicar. Tá? Antes já foi muito caro aplicar em fundo cambial. Tá? Mas assim, alguém pode estar com aquela pergunta: Paulo, eu poderia pegar todo o meu dinheiro e ter aproveitado esse boom da Covid e ter colocado lá todo o meu recurso no fundo cambial e de repente ter subido com ele? Normalmente, eu digo para os investidores que melhor é diversificar. Tá? Melhor você pegar uma parte do teu recurso e colocar para ter esse ganho de elevação. Tá? Paulo, a tendência do dólar subir mais, eu creio que o dólar ele já testou, né? A sua maior resistência é 5,50, R$5,50 e retrocedeu. Tá? Mas tem espaço para ele subir mais? Tem, mas o Banco Central também tem dinheiro suficiente no cofre para derrubar o dólar. Né? A gente tem visto o Banco Central, né, todo dia entrando no mercado, fazendo swap cambial de 800 milhões de dólares. Né? Então, ele tem essa possibilidade. Né? O Banco Central ele tem essa possibilidade de controlar a moeda. Tá? Vamos nós aqui voltar para a nossa apresentação aqui. A gente não se deter muito aqui. Então, a gente está falando de fundo cambial. Saímos ali do Verius. Tá? Fundos cambiais também são considerados de renda fixa. Tá? E a pessoa que investe em fundo cambial é bom acompanhar o contrato de dólar na bolsa e também acompanhar a divulgação da PETAX e do ajuste que o Banco Central faz sobre os contratos. Isso é muito bom para você ter uma ideia se os contratos têm tendência de subir ou de cair. Sempre por longo prazo. Não invistam nesse produto aqui querendo resultado em 6 meses que vocês podem se decepcionar. É melhor ir para o longo prazo. Tá?
tá? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tá? Aí você vê os bons resultados. Vamos lá. Eu tenho um fundo de investimento em crédito privado. Tá? É um outro tipo de fundo de investimento. Só que esse fundo de investimento vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado com ele. Qual? A instrução da CVM 555 diz que esse fundo de investimento de crédito privado tem que investir no mínimo 50% do PL dele em crédito privado. O risco está justamente aí, porque vai aumentar, pode aumentar muito a questão da inadimplência. Então, é um fundo de investimento que ele vai comprar, por exemplo, CDBs de banco que vão oferecer taxas lá em cima. Mas por que esses bancos estão oferecendo taxa lá em cima? Porque eles estão emprestando para pessoas sem consultar esse SPC Serasa. Pode comprar debêntures, pode comprar nota promissória, pode comprar outros tipos de produtos, tá? Que podem aumentar ainda mais a sua rentabilidade, como também o risco de crédito. E o fundo de crédito privado, ele também compra título público federal, tá? Se ele comprar no mínimo lá 50% do PL em títulos privados, 50% ele coloca em títulos públicos federais. Ele é obrigado a vir naquele documento que eu falei para vocês, do termo de adesão, esse sufixo crédito privado, que é para alertar o investidor de possíveis riscos, tá? Principalmente do risco de crédito. Ele rende um pouquinho melhor do que o fundo referenciado DI, tá? Mas ele tem momentos em que ele pode dar uma cota, uma rentabilidade negativa no mês, em virtude justamente da inadimplência. Então, cuidado com esse tipo de fundo. Esse fundo aqui é o FDIC, Fundo de Direitos Creditórios. Tá? É um outro fundo que também tem alto risco de inadimplência. Eu coloquei ele aqui por uma curiosidade. Qual? Esse fundo, até agora, ele é só para investidor qualificado, mas a partir do ano que vem, qualquer investidor vai poder comprar cotas de um FDIC. Como é que funciona um fundo de direitos creditórios, senhores? O fundo de direito creditório, ele funciona assim. Imagina que você tem uma empresa e essa empresa recebe boleto de 30, 60 e 90 dias. Tá? Imagina que tu tem muitos boletos de 30, 60 e 90 dias e com essa quantidade de boletos tu não consegue girar teu caixa, ou seja, comprar matéria-prima para fazer a empresa ficar rodando de novo, né? Fazer o giro do caixa. Você pode pegar esses boletos e vender para o FDIC. Ou seja, o FDIC pega o dinheiro dos investidores, te antecipa, tá? Mas ele vai cobrar uns juros. Por exemplo, se vamos supor que teus boletos lá deram R$1 milhão, ele vai tirar uma taxa, vamos supor que ele tire 10%. Ele vai tirar 10%, só vai receber lá 990 mil e os outros ele ficou, tá? E aí, o que acontece? Esse dinheiro que entra com o caixa do FDIC que ele tirou da taxa remunera os investidores. Mas ele também pode, o FDIC, por exemplo, fazer a cobrança da inadimplência. Se ele fizer a cobrança da inadimplência, parte da taxa que é cobrada das pessoas que estão em inadimplência e vão fazer renegociação, também vem para o fundo para remuneração dos investidores. São fundos que dão grandes rentabilidades, tá? Eles dão rentabilidades bem altas, de 20% a 30% ao ano, mas o risco de crédito é extremamente alto. Por quê? Pode acontecer de repente, um FDIC comprar, né, uma carteira de um banco, né, de financiamento de veículos ou de financiamento imobiliário e, de repente, o credor não pagar. E o credor, ele não tem dinheiro para pagar, ele pode entregar o imóvel, pode entregar o carro, mas até fazer o imóvel virar dinheiro e o carro ficar dinheiro para ressarcir o FDIC, pode ser que demore. Então, o FDIC, normalmente, ele tem um rating de crédito, tá? Eu vou mostrar para vocês. E o FDIC, ele também tem a possibilidade de ter um escritório de cobrança, um escritório de advogados, tá? Especialistas em cobrança, para poder dar toda a orientação jurídica para os administradores do fundo, tá? Então, esse fundo aqui, ele é assim, ele é bem criterioso, bem pesado também. O mínimo para investir nele, pela norma da CVM, é 25 mil. Hoje, é só investidor qualificado, mas no futuro, ele vai ser liberado para qualquer tipo de investidor no mercado, tá? Ele pode ser do tipo aberto ou fechado. Aí você vai ter, quando entrar num FDIC, que você for ver lá o lançamento do fundo, você for ver o IPO dele, você vai ter que observar muito bem o prospecto.
Se ele for fechado, você não vai conseguir sair antes do término do fundo. De repente, uma instituição financeira pode constituir um FDIC para 10, 15 anos, para, por exemplo, financiar uma operação da Vale, uma operação da Petro, uma operação de várias empresas em tipo de consórcio. E durante 10, 15 anos pode ser que você não saia da operação. Ou então ele até permite você sair, mas você vai ter que vender lá na Bolsa de Valores a cota do fundo para um outro investidor que queira colocar recurso nesse fundo. Só que aí tem um detalhe. Você compra uma cota, por exemplo, a R$20, e na hora que você for sair, o cara que está aqui do lado está te pagando 15. Aí pode ser que você também tenha um risco da liquidez, de ter um valor menor de negociação. Então, esses fundos fechados, né, normalmente eu recomendo que a pessoa tenha um pouco de cautela. Olhe o prospecto, tá? Se o prospecto permitir saída imediata, legal. Se o prospecto permitir saída só no vencimento e você entrou, vai ter que ter a paciência para guardar o teu vencimento, tá? Então, essa é um critério que você tem que tomar cuidado. O FDIC normalmente ele negocia dois tipos de cota. Ele negocia uma cota sênior, né? Essa cota sênior normalmente são os primeiros aplicadores que colocam dinheiro no FDIC, né? Eles podem resgatar, sair a qualquer momento, né? Dependendo dos critérios que vão estar especificados no regulamento do prospecto. Mas existe uma cota subordinada. E essa cota subordinada, se você adquiriu ela, você só sai, você só resgata, você só sai do investimento se o que tem a cota sênior fizer antes. Então, é um critério aí legal, tá? É normativo, que não tem como você, vamos dizer assim, tentar negociar. Não tem outra forma. Além dos créditos, né, dos direitos creditórios que ele compra, que pode ser desde cheque, pode ser boleto, pode ser uma carteira de um banco, pode ser qualquer tipo, pode ser até, por exemplo, recebimento de pagamento de colégio, faculdade, ele também pode pegar parte do seu capital e investir em títulos públicos federais, CDBs, também pode comprar cotas de outros fundos de renda fixa, tá? Ou seja, ele pode ter uma gama diversificada de investimentos, tá? E não pode ter uma concentração de mais de 10%, tá? Em um mesmo emissor, pessoa jurídica, ou seja, ele não pode pegar 10% do seu capital e comprar só o CDB do Bradesco, ou 10% do seu capital comprar só dívidas de colégio, ou só cheque, descontar cheque de uma determinada empresa. Ele vai ter que tomar um cuidado aí nesse gerenciamento de risco, tá? Tranquilos? Deixa eu ver se eu tenho uma tabela de gerenciamento de risco aqui para vocês entenderem como é que é feita essa apuração. Tá aqui, tá? Quando eu falo de risco de crédito, isso seja para CDB, para LCI, para LCA, para CRI, para CRA, seja para fundos de renda fixa, para FDIC, fundos de crédito privado, eu vou ter os papéis da instituição e os fundos sendo avaliados por isso aqui, tá? O que é o risco de crédito? O risco de crédito é o risco de você entrar em um investimento e não receber, né, os juros, né, acordado, ou então a instituição faliu, ou então o governo deu calote. Então, existem umas agências internacionais que a gente chama de agências de rating. Essas agências, nós temos duas agências internacionais que são as mais famosas, que também operam no Brasil, fiscalizando não, emitindo notas de rating, né? Seria a Standard Poor's e a Moody's, tá? Todas elas têm uma característica diferente. Então, eu tenho investimentos que eu sou considerado assim top A, investimentos que todo mundo quer, aqueles que apresentam AAA, ou seja, 3A na letra maiúscula, né, no caso da Standard, e se for na Moody's, 1A maiúsculo, 2 minúsculo, né? Ou seja, seria o melhor investimento, seria o menor risco de crédito. Só que lembra assim, aquilo que tem menor risco paga menor taxa, tá? Aí você me pergunta assim, Paulo, então quer dizer que se eu compro um CDB do Banco Inter, eu compro um CDB do Nubank, eu compro um CDB deixa eu ver como é que é, Agibank, eu compro um CDB do PagSeguro, eu compro um CDB, por que eles pagam mais do que o Bradesco, Itaú e o Santander? Porque o pessoal que investe no Bradesco, Itaú e Santander, eles querem segurança. E o banco tem muito recurso, então eles oferecem uma taxa menor e o cara vai lá deixar o dinheiro dele guardado. Já o cara que investe nas outras instituições,
estão investindo em instituições que trabalham de forma mais alavancada. Então, o que acontece? Eles te dão um rendimento do CDB maior, né? Tem, não sei se foram uma dessas que eu citei, mas tem umas, por exemplo, PagSeguro. Teve uma época que estava pagando 150% do CDI. Né? Tem 2 meses isso, eu estava com um desse na prateleira. Qual é o risco? É o risco de crédito. Só que se você entrou lá com até 250 mil, você está assegurado pelo fundo garantidor de crédito, na caso aconteça alguma coisa. Risco de quebrar uma instituição, gente, aqui no Brasil é difícil, tá? A gente tem a maior prova disso que em 2008, né, os bancos são globais, eles comercializam entre si, mas em 2008 eu não vi banco aqui no Brasil quebrar, eu vi lá fora, né, Citibank pedir ajuda do governo americano, Bank of America pedir ajuda do governo americano, mas aqui no Brasil a gente não viu, não. A gente passou uns aperreios, mas a gente não teve banco quebrando, tá? Então, assim, é bom eu olhar a nota de rating da instituição que eu estou operando? Sim. O banco, sim. É bom eu olhar a nota de rating do ativo de investimento que eu estou comprando? Sim. Então, é bom você olhar a nota do rating do CDB, do LCI, da LCA, do CRI, do CRA, do FDIC, ou então dos ativos que os outros fundos compram também. Então, quanto mais próximo de A, mais seguro. Quanto mais longe de A, menos seguro. Então, como se fosse basicamente uma pirâmide. Né? Então, você teria uma pirâmide A, aonde você tem aqui no topo os melhores investimentos. Os melhores investimentos são AAA. À medida que eu vou me distanciando do AAA, eu vou estar tendo investimentos com maior risco de crédito. Tá? É ruim? Não. Lembra que eu falei para vocês? O risco é que gera rentabilidade. Se não tem risco, não tem rentabilidade. Tá? Tudo que é muito conservador rende pouco. Tá? Então, se você é um investidor que é conservador, você vai optar por AAA. Se você é um investidor que quer correr um pouquinho mais de risco, que quer ter uma rentabilidade maior, você vai optar por os investimentos que tem B, C ou A é um pouquinho menor, né? Vamos dizer assim, só o A, tá? Então, o risco de crédito é isso aqui. Tranquilo, senhores? Beleza. Então, vamos voltar lá para o nosso FDIC. Hoje vocês devem estar cansados, porque eu estou falando muito hoje, né? Certinho? Eu vou terminar aqui a renda fixa para a gente falar sobre renda variável e a gente fazer uns cálculozinhos, tá? Mas, basicamente, todos os investimentos que a gente conversou sobre renda fixa, eles vão obedecer essa tributação que eu falei para os senhores. O que a gente vai obedecer? Se você resgatar antes de 29 dias, antes de 30 dias, você vai pagar IOF. IOF é cobrado do dia 1 até o dia 29. Uma tabela que vai sendo regressiva, tá? Qual é o outro problema que eu tenho na renda fixa? A renda fixa ela tem um imposto que a gente chama de come-cotas. Né? Então, assim, existem fundos de investimentos da renda fixa que eles são divididos assim, ó, LP e CP. O que é isso, Paulo? Você tem um fundo referenciado LP, um fundo referenciado DI-LP, ou um fundo referenciado DI longo prazo. Você tem um fundo referenciado DI-CP, CP curto prazo. Você tem um fundo de renda fixa LP, longo prazo. Você tem um fundo CP, curto prazo. O que é isso aí? A Receita Federal, ela criou um normativo, tá? É uma instrução normativa da Receita Federal, que diz que os fundos de longo prazo são fundos que possuem giro da carteira maior do que 365 dias. Esses fundos, eles pagam come-cota no mês de maio, no mês de novembro, de 15%. Então, todo mês de maio, todo mês de novembro, a Receita Federal vai lá no teu fundo de renda fixa, multimercado, referenciado DI, curto prazo, simples, cambial, dívida externa, FDIC, ela vai lá e CRAU come 15% no mês de maio, CRAU come 15% no mês de novembro. Tá? Mas eu não saquei, Paulo, o investimento. Não interessa. Se tu continuou no investimento, a Receita Federal vai comer. Tá? Paulo, mas vou fazer uma seguinte jogada. Eu vou aplicar de janeiro até abril. Quando chegar no último dia de abril, eu vou sair. Só que se tu ficar fazendo essa jogada, tu vai entrar nessa terceira tabela de imposto de renda. Essa terceira tabela é a tabela
que a gente chama do imposto sobre o resgate. Então, se você resgatar até abril, está dentro de 180 dias, tu vai pagar 22,5%. Se você resgatar depois, até 360, 20%, 720, 17,5% e acima de 720, 15%. Tá? Agora sim, matematicamente, se você pagar o Come Cotas e ainda pagar essa tabela de imposto de renda, existem fundos da renda fixa que são muito mais vantajosos que você ter um investimento na poupança e no CDB. Isso aí a gente pode comprovar com cálculo. Amanhã eu vou fazer esse cálculozinho quando a gente chegar, para não cansar muito a mente de vocês. É um cálculo bem simples, tá? Mas assim, falou em renda fixa, eu vou ter o Come Cotas, vou ter IOF e vou ter esse imposto de renda. Nós vamos estudar um outro investimento, que é o fundo de ações. O fundo de ações ele é muito bom para quem tem paciência por longo prazo, para quem tem apetite de risco, e o legal é que o fundo de investimento em ações não tem isso aqui, ó. O fundo de investimento em ações ele não tem IOF e o fundo de investimento em ações ele não tem Come Cotas. O fundo de investimento em ações você só paga uma alíquota, 15%. Você só paga 15% se fizer lucro, tá? Aí você paga 15% sobre eles, tá? Tranquilo, senhores? Espero que tenham gostado aí desse monte de informação que eu joguei para vocês hoje. Amanhã eu vou vir apresentar uns cálculozinhos do fundo de renda fixa para a questão de ilustrar mais a questão do imposto. E a gente inicia os fundos de ações. Uma outra característica que eu esqueci de falar para vocês. Aqui, o investidor ele não precisa se preocupar em recolher DARF. DARF você não recolhe com operações de fundos de investimento. Quem é que vai recolher o imposto para você? A instituição financeira. No caso, o administrador do fundo de investimento. Ele que vai recolher o imposto e vai pagar. Você, como investidor, se você estiver, por exemplo, fazendo a sua declaração de ajuste anual, existe um campo lá na tua declaração que tu vai dizer, que é normalmente em patrimônio, que você vai dizer lá, olha, eu possuo dinheiro aplicado no fundo de investimento X, no fundo de investimento Y. Ali a Receita Federal não vai te tributar, ela vai apenas querer saber se você está informando o dado que ela já conhece. Quando você sacar, resgatar o dinheiro, aí sim você vai ser tributado na fonte e o recolhimento é feito pela instituição, no caso, o administrador. Então, o investidor de fundo de investimento ele não tem que ter preocupações em calcular imposto e nem preocupações em ficar pensando em calcular DARF. Né? No caso, o conhecimento de vocês das alíquotas é necessário para que vocês saibam quanto que vocês vão ser precificados. Tá? Tranquilo, senhores? Ayumi, uma dúvida. Se você pede retirada de um fundo cambial multimercado que é D+2, a taxa, lucro, prejuízo é do dia da solicitação ou do dia da baixa? Boa pergunta, Ayumi. Eu vou te responder adiantando uma situação aqui que está lá na frente, que eu ia falar para vocês aqui. Aqui. Existe uma dinâmica no fundo de investimento que a gente chama de dinâmica de aplicação e resgate. Então, aonde você vai ver isso? Você vai ver no regulamento. Como o Ayumi colocou, quem puder, olhe o chat, ele botou lá no chat. Existem fundos de investimento que o resgate é D0. O que é D0? Significa que se você pedir o resgate hoje, cai até... se você pedir o resgate hoje, até as 14 horas, horário de Brasília, o valor vai ser creditado na conta até o final do dia, com a correção de hoje. Se você pede o resgate de um fundo D1, esse fundo ele vai ser creditado na tua conta amanhã. Se você pede D2, ele vai demorar 2 dias úteis. Se você pede D3, ele demora 3 dias úteis. Se você tem fundos que é D30, ou seja, você espera 30 dias úteis para fazer um resgate. Tem fundo que você é D40, você espera 40 dias úteis para fazer um resgate. É sempre dias úteis, não vai levar em consideração nem sábado, nem domingo e nem feriado. Mas olha só, você está aplicando em um fundo de investimento. Vou pegar o exemplo aqui que eu tenho aqui, que vai responder a pergunta do Ayumi. Eu estou aplicando no fundo de investimento, como vocês estão vendo aí na lâmina, que ele é D3.
melhor, estou pedindo o resgate. Se eu pedir o resgate desse fundo, no D0 é o dia que eu solicitei o resgate. Vamos supor que seja hoje, quarta-feira. Então, vai contar lá quinta, sexta, segunda. Segunda-feira cai na minha conta esse dinheiro. Só que, como eu estou trabalhando com fundos de investimento, se a cota sofrer variação nesses 3 dias úteis, lá do D3 eu vou receber o dinheiro corrigido com a variação da cota. Ou seja, se o fundo apresentar uma rentabilidade maior lá em D3, eu vou receber meu dinheiro com um pouquinho maior do que foi o solicitado no resgate. Se eu solicitar, se for menor a rentabilidade do fundo lá em D3, eu vou receber o meu dinheiro um pouquinho menor do que o resgate. Então, no teu caso, aí, o fundo é D2. Tá? Durante os 2 dias úteis, ele vai estar sofrendo volatilidade no valor da cota, porque os ativos são precificados a mercado. Mas lá no dia 2, tu vai receber o valor corrigido do dia 2. Tá ok? Deu para responder a pergunta? Beleza. Então, para fundos de investimento, isso aí é uma observação. E também para a previdência privada. Se você solicitou o resgate e tem dias úteis, tá? D1, D2 e por aí vai, enquanto o dinheiro não parar na sua conta, você vai estar sofrendo volatilidade. Tá ok? Então, guardem isso com vocês. Senhores, eu agradeço a atenção, agradeço a participação. Tragam suas dúvidas, tá? A intenção desse curso é abrir a mente dos investidores, tá? Desmistificar o mercado para vocês, tentar mostrar que existe um mundo aqui diferente para vocês. Tá? Existem investidores nossos da Finance que estão vindo trabalhar conosco, eles gostaram tanto dessa área de investimento, que estão tirando a certificação da Ancord para vir trabalhar conosco. Então, estudem. A área de investimento ela é boa, a área de investimento ela é interessante, é uma área onde você conhece muito e porque você tem que estar ligado em vários aspectos do mercado interno e do mercado internacional. E é uma área onde você tem muita possibilidade de crescimento. Não só protegendo o teu patrimônio, não só investindo o teu recurso e o recurso da tua família, mas também agregando valor como um profissional. Então, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpa ontem que a gente tentou fazer, mas não deu certo, mas aí todo mês eu vou tentar fazer uma palestra com os senhores para trazer mais informações, mais conteúdo e mais conhecimento, ok? Agradeço imensamente, abraço, bom descanso a todos e amanhã nós vamos continuar fundo de investimento, tem fundo de investimento em ações. Abraço, senhores, muito obrigado. Obrigada, Paulo. De nada. Valeu, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Nada, Tchau, até amanhã. Até amanhã.